Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Perspectivas. Eu sou Paola Cuenca e ao meu lado, nosso entrevistado de hoje é o senador Jorge Cajuru, que é vice-líder do governo no Senado e também líder da bancada do PSB de Goiás. E claro, já fica fácil da gente saber que é senador pelo PSB de Goiás. Então, senador, muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade em estar conosco aqui. Não, o privilégio é meu. Primeiro, Deus e saúde a todos e todas que acompanham o fortíssimo SBT News. E é sempre um privilégio estar na casa onde eu mais trabalhei nos 50 anos de carreira nacional que estou completando agora, dos quais 16 vividos com o Silvio Santos, com o SBT, e à disposição sua, Paola, para quaisquer assuntos. Muito bem lembrado. Antes de senador, também comunicador, também da nossa área. E bom, senador, a gente está agora entrando nesse mês de outubro, apesar das eleições estarem tomando uma boa parte, né, da movimentação a respeito do Congresso Nacional, no sentido de estar mais ali morna as questões de andamentos, tramitações, mas ainda assim tem grande expectativa para a questão da análise da indicação de Gabriel Galípolo, hoje diretor do Banco Central, mas para que ele assuma a presidência. A expectativa é de que no dia 8 de outubro a gente já tenha de fato essa análise pelo plenário. Como que o senhor está observando esse processo? O Galípolo tem esse apoio ali dentro do Senado? Qual que é a visão? Ele terá, Paola, seguramente a maioria, não há nenhuma dúvida, probo, preparado e brasileiro. Porque para mim o atual presidente do Banco Central, ele é americano, ele não é brasileiro, ele é anti-país. Para você ter uma ideia, qual país do mundo em que um presidente toma posse e o presidente do Banco Central não vai? Ele vai com uma camisa amarela na posse do governador de São Paulo, ou seja, em protesto a Lula, porque ele sempre foi anti-Lula e ultra-Bolsonaro. Tanto que você vê a questão dos juros, o que ele pensa, o que ele faz. Então o Roberto Campos, diferente do que o avô dele era, ele não tem nada a ver, na minha opinião, e graças a Deus ele está saindo, e eu tenho certeza que a sabatina vai ser fácil, com a oposição tendo a postura dela. Dentro da oposição você tem gente que merece respeito porque é contra o governo Lula, mas não é contra o Brasil. Ao mesmo tempo tem muita gente na oposição que é contra o país, que é daquela frase, quanto pior, melhor. Infelizmente ainda existe isso no Brasil, e especialmente neste Congresso Nacional, onde a Câmara é um desastre, presidida por quem ela é, e o Senado, graças a Deus, pelo menos ali, dentro daquele quarteirão todo, é considerado o aeroporto, e a rodoviária é a Câmara. Senador, pela fala do senhor, entendo que o senhor acredita então que Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central, a gente veja uma mudança nesse comportamento da taxa Selic. Eu tenho certeza absoluta, o país vai ser melhor nas mãos dele, por patriotismo e por mais competência também do que o Roberto Campos, que foi mal escolhido para variar pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e bem ele só escolheu, na verdade, a Tereza Cristina no Ministério da Agricultura. No mais, ele só errou. Na educação, nós tivemos 4 ministros. Nunca aconteceu na história de um país e nem do Brasil, em 4 anos de mandato, você ter 4 ministros da educação e um, inclusive, preso. Na saúde, você teve vários. Aí vem a questão da pandemia, que ele não quis continuar com quem certamente obteria sucesso, o Mandetta. E, portanto, é diferente do presidente Lula. Você pode não gostar dele, discordar dele, e eu respeito quem discorda. Agora, que ele sabe montar equipe, ele sabe. No primeiro mandato ele deu um show, porque os 4 primeiros anos do Lula ele acertou em todos os ministérios, especialmente Economia, Fazenda, e agora, de novo, na maioria, tem alguns erros, mas a maioria absoluta de gente qualificadíssima. Nesse sentido, ainda sobre o Banco Central, senador, algumas pessoas debatem sobre essa questão da independência do Banco Central, se de fato era algo necessário, ainda que tenha sido aprovado, enfim. O senhor acredita que é algo que possa ser revisto, inclusive, pelo nosso Congresso? Paola, a independência do Banco Central, ela passa por quem é o presidente. Como é que você vai tornar o Banco Central independente nas mãos do atual presidente, que quer ver o país afundado, porque não é contra
o Lula só, ele é contra o país. Ele quer ver o país quebrado, porque o sonho dele é a volta do Bolsonaro. Perfeito? Então, é preciso saber quem é que vai assumir a presidência do Banco Central para poder se discutir no Congresso a independência do banco. Perfeito. E, senador, além disso, de debate que a gente tem, até lembrando da questão do Banco Central, o Congresso, há poucos dias o Banco Central divulgou aquele relatório a respeito de endividamento das pessoas, na verdade, gastos Sim. das pessoas com as questões das bets, das apostas esportivas. O próprio Ministério da Fazenda divulga listas sobre sites, empresas que não podem, então, funcionar, que estão irregulares, justamente nessa preocupação dos gastos das famílias, até mesmo de pessoas que recebem Bolsa Família, que estão indo para essa questão das apostas. Algumas pessoas no Congresso mesmo, parlamentares, agora já estão vendo a situação com outros olhos. O senhor acredita que aquilo que foi aprovado no Congresso a respeito das apostas, das bets, antes mesmo da gente estar em 1º de janeiro, já está numa hora de ser revisto em algum ponto? Você pode discutir aquilo que é óbvio. Por exemplo, a questão de pessoas que gastam dinheiro no cartão de crédito do avô. A partir de agora, você já tem o quê? O reconhecimento facial. Então, menores de 18 anos não vão poder jogar mais. Porque você entra, exige-se o reconhecimento facial. Foi uma vitória da nossa CPI, da qual eu sou presidente, e o Romário é o relator. Esse é um ponto. O outro ponto, que você tocou muito bem, Paola, Bolsa Família. Não tem cabimento você aceitar tirar dinheiro do Bolsa Família para apostar. O terceiro, cartão de crédito. Então, o Ministério da Fazenda, nas mãos do competente Haddad, escolheu gente correta para dirigir e para determinar as novas regras para as casas de apostas. Vai saber separar o joio do trigo, não tenham dúvida disso, todos. E separando o joio do trigo, nós vamos ter menos casas de apostas, porém, um bom faturamento, uma ótima receita de tributos para o governo federal e para os segmentos que foram escolhidos, que serão beneficiados, como Polícia Federal, como até ex-atletas de futebol, saúde, educação, enfim. E a legalização dessas casas, porque muitas procuraram o governo, quase 150 até agora, querendo já começar a pagar. O governo é que está esperando a conclusão de tudo o que ele quer que mude. Uma campanha haverá, o ministro Haddad, eu te informo aqui em primeira mão, vai apresentar até a semana que vem essa campanha em relação às famílias, né? Porque há a preocupação do desespero das pessoas que cometem simplesmente... Para mim é coisa de alucinação, né? Eu tenho um funcionário, por exemplo, vou te contar aqui, que ontem ele estava chorando comigo porque a esposa dele foi na casa da sogra dele, da mãe dela, que estava guardando 20 mil reais, juntando. Ela foi, pegou esses 20 mil reais, ou seja, roubou, pegou esses 20 mil reais e foi apostar. Então hoje não tem essa de é o homem que aposta, não é homem, é mulher, é criança. Né? Por exemplo, também em primeira mão para você, o neto de um senador da República pegou o cartão do avô e gastou 12 mil reais. Então nós vamos rever aquilo que é correto. Agora, argumentos ridículos, como de alguns senadores que querem, por exemplo, o fim da publicidade das casas de apostas. Como, meu Deus, se nós vivemos num país onde banco não patrocina mais, cervejas há um monopólio, também não são mais patrocinadores. Concessionárias diminuiu bastante. Hoje, a grande receita dos veículos de comunicação, dos times de futebol, são exatamente as bets mais sérias e as que pagam bem e que precisam, evidentemente, de ter esta publicidade. Então, eu concordo de você discutir o horário da publicidade, eu concordo discutir qualquer coisa, exceto acabar com a publicidade, que é simplesmente você pedir o desemprego nos veículos de comunicação, no nosso meio, na imprensa, a falência de algumas emissoras, inclusive, e a falência de times de futebol. Porque os 40 maiores times de futebol do Brasil
vivem 90% deles através do patrocínio dessas bets. E a maioria delas é uma maioria formada por donos sérios, corretos, tanto que eles querem pagar os impostos e serem legalizados. O senhor citou sobre a questão do Bolsa Família, mas eu vou insistir porque no próprio Congresso, alguns parlamentares já protocolaram projetos com algumas possíveis soluções para evitar que, de fato, esse recurso, que é para as pessoas comprarem comida, ter a sua subsistência, irem para essas apostas. O senhor acredita que seria, de fato, justificável, por exemplo, se identificado que uma pessoa que recebe esse auxílio usou para uma aposta esportiva, que ela seja banida desse tipo de programa? Eu concordo, e nisso não vem de deputados e senadores. Sim, tem projetos, mas isso inicialmente veio do ministro Haddad. Hoje nós não temos qualquer ministro na Fazenda. Nós temos um homem com a experiência do Haddad, com a seriedade do Haddad, e ele está preocupado com tudo isso. Portanto, eu não me preocupo, porque eu sei que o Brasil está em boas mãos, em qualquer sentido econômico, especialmente nesse. Tanto que ele está surpreendendo até gente da oposição, que acaba reconhecendo que até agora ele não cometeu nenhum erro. Talvez um só. Qual? A demora. A gente já deveria, lá atrás, ter começado, logo depois que se aprovou no Congresso, correto? No Senado e na Câmara, a questão das apostas, a tributação e a legalização, a gente já tinha que começar a cobrar os impostos e a começar a ter essa receita que o governo está perdendo bilhões, como Portugal acabou perdendo, e as empresas lá foram para a clandestinidade e para outros países, mas levaram os apostadores. É isso que não pode acontecer aqui no Brasil. E o senhor tem mais detalhes sobre o que seria essa campanha para as famílias que o Ministério da Fazenda deve lançar? É uma campanha de orientação, né? Com punições, evidentemente, como você acabou de colocar em relação ao Bolsa Família, ao dinheiro que você tem, ele ser desviado para apostas e não utilizado na casa, né? Na alimentação, né? No tratamento, né? dos filhos, no dia a dia, das despesas, né? Não há nada de segredo, é tudo muito simples. Acontece que tem muito parlamentar que é contra, repito, o país. Então eles querem acabar com as casas de apostas para o país não ter a arrecadação de impostos. E eu falo isso na cara deles, lá no plenário. Vocês não são contra o governo Lula, vocês são contra o país. Vocês querem que o país se dane. Essa é a verdade. E para mim esse tipo de parlamentar tinha que ser caçado. Senador, ainda falando sobre apostas, mas na verdade partindo para a CPI, que o senhor mesmo já mencionou, que faz parte, enfim, está ali na mesa, exatamente, como presidente, a CPI da manipulação das apostas esportivas, já ao longo desse ano, escutou presidentes de clubes, presidentes também de sociedades anônimas de futebol, John Textor, que foi também quem trouxe várias denúncias a respeito de manipulação nos jogos, e o senhor pediu essa prorrogação até dezembro sobre a CPI. O senhor acha que falta ainda ouvir ou fazer apurar sobre esse trabalho? Falta muito, Paola, porque tivemos o recesso parlamentar de 15 dias e essa coisa absurda, que inclusive é uma proposta minha para o fim da reeleição a partir de 2030 no Executivo para prefeitos, governadores e presidentes da República, e vai passar, pode ter certeza, no Senado teremos mais de 50 votos, e vai passar também o alinhamento das eleições a cada 5 anos do Brasil a partir de 2030 para acabar com essa farra a cada 2 anos eleição no país. Porque isso provoca o quê? A cada 2 anos o Congresso para 2, 3 meses. Você vê, essa semana eu estou com essa roupa aqui por quê? Porque não está tendo nada, o Senado está fechado, em função de ser a última semana do primeiro turno das eleições. Ainda teremos várias capitais com o segundo turno. Consequentemente, voltaremos a trabalhar somente em novembro, ou seja, quando o ano já estiver acabando. Perfeito? Então, só 2025 para discutir reforma tributária, esquece, esse ano não tem a menor chance. Então, isso é de se lamentar, né? Porque a gente poderia estar discutindo tantos projetos importantes, né? Tantos assuntos importantes, e simplesmente o país para, o Congresso para, e a CPI das apostas acabou sendo prejudicada com isso. Ela vai até dezembro. O presidente Rodrigo Pacheco concordou com a prorrogação, porque nós temos muita gente para ser ouvida, porque agora
chegou um calhamaço de denúncias, de coisas gravíssimas. E agora, Paola, eu te informo em primeira mão aqui no SBT News, agora não é mais aquela história de só Série D, ou seja, de times desconhecidos, pequenos. Não, agora é coisa de time grande. De Série A. Sim, de Série A, de Série A, de Série B. De jogador famoso, que levou cartão amarelo em troca de grana, se vendeu. Tem o caso Paquetá, que ele não está querendo vir, nós vamos convocá-lo, ele terá que vir por amor ou por dor, porque tem envolvimento da família dele, né? Agora fala-se em outro jogador também famoso, que é o Bruno Henrique. Esse eu ainda não tenho elementos, do Paquetá eu tenho, e nós temos outros times que precisam ser ouvidos, porque na verdade o Testor, o dono do Botafogo, ele começou com todo esse barulho, jogando no ventilador, e muita gente interpretou que era só, né, que era só balela, que era só mentira e que não tinha nada de prova. Não, eram indícios a caminho de provas cabais e irrefutáveis. Você não pode desmoralizar o Testor, porque ele acabou dando ao Brasil a chance da gente, em uma CPI, da gente que eu falo dos parlamentares, da gente entregar à justiça, porque CPI não prende ninguém, não faz nada. Sim. Ela prende se você mentir lá durante uma sessão, você é preso na hora, assim como foi o Eduardo Cunha, que mentiu numa CPI e acabou indo para a cadeia, o ex-presidente da Câmara. Agora, a obrigação nossa, e o relatório do Romário, eu tenho certeza será extraordinário, porque da outra vez que o Romário quis fazer uma CPI no futebol para valer, ele foi impedido pelo Romero Jucá, né? Porque a CBF gastou 60 milhões para calar a boca de muitos parlamentares. Dessa vez não, a CPI do Senado, ela é formada por homens públicos sérios, corretos, ali não tem como comprar ninguém, pode ter certeza disso, e o final não vai ser pizza, o final não vai ser 0-0, o final vai ser um placar com gols. O senhor diz então que desse calhamaço que chegou para os senhores, existem provas de fato cabais ali sobre a questão da manipulação na Série A? Nas séries, nas 4 séries, e antes que todo mundo dizia que na Série A era impossível, não é impossível, não, infelizmente, né? Porque você fica imaginando, Paola, um jogador, exemplo, do Santos, ele ganhava 350 mil reais por mês. Aí o próprio Santos descobriu que ele recebeu, para levar cartão amarelo, uma propina de 50 mil reais. E foi expulso do Santos e foi punido. Então, não existe mais essa história de que quem ganha bem não aceita propina. Eu sou daquela frase histórica do Milor Fernandes. O dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. Como que não vai comprar? Jogador, árbitro, auxiliar de arbitragem, dirigente? Evidente. Tem uma declaração também em primeira mão para você, que nós vamos apresentar agora na volta dos trabalhos da CPI, o áudio de um dirigente, de um empresário, que ele fala que ele frauda mesmo, que desde 2018 que ele pratica esses crimes, que ninguém vai pegá-lo, que ele está escondido, a Interpol está atrás dele, porque nós conseguimos decretar a prisão dele, mas não conseguimos achá-lo até agora, e ele fala abertamente. Então, se um cara desse fala abertamente, ele não será o único, né? Tem muito mais gente grande envolvida nisso, né? E graúda. Quem é esse dirigente, senador? Esse aqui, ele aqui que fez rolo aqui com os times do Distrito Federal, de São Paulo, ele roubá-lo. Até o nome dele tem tudo a ver, né? Roubá-lo. Então, a gente pode aguardar para novembro, final de outubro agora, novembro, mais depoimentos ali na CPI. Nós vamos trabalhar 3 vezes por semana, 3 reuniões por semana, para a gente entregar até dia 15 de dezembro o relatório final. Perfeito. Por causa desse tempo perdido que eu te falei, né? Eleições e recesso parlamentar. Né? Justamente por conta desse tempo perdido, o senhor já até comentou que reforma tributária não vai dar tempo de ser debatida esse ano. Esquece. Votação de cassino, jogo do bicho, votação da anistia dos partidos. Até o fim da reeleição que o presidente Rodrigo Pacheco queria de qualquer maneira esse ano, ele sendo o presidente, porque ele deixa a presidência dia 1º de fevereiro, né? Uhum. Eu acho difícil. Ele vai tentar, já agora na volta, já colocar em debates no plenário e depois vai para a CCJ e imediatamente
a votação em plenário do fim da reeleição a partir de 2030, o mandato passando de 4 para 5 anos para prefeitos, governadores e presidentes, e o alinhamento das eleições a partir de 2030 a cada 5 anos, acabando com essa indecência que eu insisto e falo de novo para você, que é a eleição a cada 2 anos. Bom, mas ainda que não se tenha tempo, senador, falando sobre a regulamentação da reforma tributária, o senhor acredita que há muitos pontos a serem mudados daquilo que foi aprovado na Câmara? Sim, muitos não, né? Eu não sou exagerado, né? Eu não sou contra o país, eu sou patriota, né? Eu acho que tem muita coisa positiva, você tem que repensar na questão do agro, na questão dos 17 setores mais importantes do Brasil, eles têm as suas razões com relação à repercussão do que vai acontecer, ou seja, a palavra desemprego ela é inevitável, então há como discutir e o ministro Haddad está totalmente aberto, Paola. Toda semana ele ouve empresários, eu já levei mais ou menos uns 200 empresários do meu estado de Goiás e de todo o Brasil. As portas do Ministério da Fazenda estão abertas, o que antes não existia, vamos falar, não é por causa do governo Bolsonaro, não, em nenhum, nem Michel Temer, nem na Dilma. Nesse governo, as portas estão totalmente escancaradas para ouvir todos e, tendo você boas ideias e alternativas, o ministro aceita, como aceitou na primeira reforma que foi aprovada no Congresso Nacional. E essa também será com essas mudanças que eu te falei, sem exagero. Exagero é aquele que eu repito, ele quer ver o país quebrado, falido, porque sonha com a volta daqueles que dirigiram o país de forma melancólica. Certo. Ainda nessa questão sobre, então, jogar para o próximo ano, esse debate da regulamentação da reforma tributária, a gente já vai estar também com outra presidência. Porque, como o senhor já mencionou, Pacheco fica até o dia 1º de fevereiro, a gente vai ter essa mudança. Se fala muito que Davi Alcolumbre deve retornar à presidência do Senado. Retornará. Porque é o favorito, justamente. O senhor hoje ele tem 56 votos. Hoje. Certo. Hoje ele tem. Posso te garantir aqui em primeira mão também. Hoje ele tem 56 votos. Ele é muito habilidoso, articulado, né? Eu sonho em ver uma mulher na presidência do Senado. Como eu sonhei, torci e trabalhei pela Simone Tebet. Mas não é fácil, porque a própria bancada feminina, ela não é unânime. Hoje, dentro da bancada feminina, o Davi tem uns 6 votos, para você ter uma noção. Então não tem, infelizmente, agora, lá na frente, tomara a Deus que eu esteja vivo para ver uma mulher na presidência do Senado. Por enquanto é um sonho e eu não acredito em sonho maluco agora. Agora, não tem jeito. É Davi o próximo presidente e pronto. Bom, mas as senadoras já falam que pelo menos deveria haver uma mulher ali na mesa diretora do Senado. Isso eu acho que tem que ter. E acho com certeza, não acho com X, acho com CH. Eu acho que é obrigatória a presença de uma mulher como uma primeira vice ou como uma segunda vice. Não é dar uma terceira secretaria para a mulher. Dar um cargo importante para ela. Isso aí é o mínimo, pelo amor de Deus. Ser presidente do Senado agora mulher é impossível. Agora, ter uma delas, a que pretende ser, por exemplo, Soraya Tronic, se eu fosse o Davi Alcolumbre, eu já convidaria a Soraya agora para ser a primeira vice. Mas o senhor vê essa sensibilidade, essa atenção a esse fato do lado de Davi Alcolumbre? Quem está te falando isso é o Cajuru. Eu te juro que não falei com ele sobre isso. Prometo que vou falar. Vou dar essa ideia para ele. Eu faria isso porque primeiro ele acabaria com a discussão. Aí ele iria ser vencedor por goleada, né? E agradaria a maioria deste país que é formada por mulheres. A gente tem uma vice-presidente do Senado, mulher. Aí você está o quê? Preparando para daqui a 2 anos você ter essa vice, inclusive, como uma provável presidente. Passo a passo. Perfeito.
E ainda sobre essa mudança, a gente vai ter então na possível mudança, seja Davi Alcolumbre, como o senhor já colocou que tem essa maioria de votos hoje, mas ainda assim nessa mudança, o debate sobre a regulamentação da reforma tributária, o senhor acredita que no primeiro semestre do próximo ano já possa ser feita? Já. Ou no Senado deve levar mais tempo? Não. Eu tenho certeza que o Davi vai ter pressa. O Eduardo Braga, excelente relator, já está com tudo pronto na cabeça dele, está ouvindo todos os segmentos também, preciso ser justo. O Eduardo, na primeira reforma, ele ouviu vários empresários que eu os levei para conversar, e foi um diálogo muito bom. Os empresários do agro ficaram satisfeitos, porque eu sou de um estado do agro, o estado de Goiás, né? Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que até abril do ano que vem, todas essas pautas que eu te falei aqui já estarão votadas, agradando ou não a sociedade, com certeza estarão votadas. E, senador, como que o senhor projeta, imagina que vai ser também, justamente com essa mudança na presidência, os conflitos que a gente tem observado nos últimos anos entre legislativo e judiciário? Porque pedidos, por exemplo, de impeachment valendo sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nós já temos dezenas de pedidos que foram protocolados sobre impeachment. O senhor, inclusive... Eu fui o primeiro. Exatamente. Em 2021, se não me engano, o senhor protocolou. Com 3 milhões de assinaturas do Brasil inteiro, mais do que o dobro do que conseguiram agora. Só que na época me deixaram sozinho. Inclusive os bolsonaristas que hoje querem o impeachment do Alexandre de Moraes, na época foram contra a minha proposta. Hoje se arrependem e falam: Cajuru, nós erramos com você, me deixaram sozinho na parada, eu tomei de indenização prejuízo de R$70 mil, uma de 30, outra de 40, e eu vivo do meu salário. Então isso não é fácil, né? Porque você sabe que normalmente quem vive do poder e no poder, não todo mundo, graças a Deus, guarda rancor no freezer, né? E a vingança é maligna. Então você tem que ter muita coragem para votar quando se mexe com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sei porque eu também fui o criador da CPI do Judiciário, não consegui as 27 assinaturas, também apanhei demais. Fui o primeiro autor do pedido de impeachment do Gilmar Mendes, também apanhei demais, né? O Gilmar, que depois foi muitíssimo correto comigo, porque não foi rancoroso comigo, nem quis retratação minha, nos conversamos da forma mais institucional e honesta possível. Já não é o mesmo do Alexandre. O Alexandre, ele guarda rancor. Basta eu repetir o que ele fez comigo. Indenização, para você ter uma noção, um processo que veio de Goiás, onde eu ganhei por 5-0, por unanimidade, por causa de R$280 de xerox na Câmara Municipal de Vereadores, que eu não usei, que um funcionário meu usou e foi demitido no mesmo dia. Aqui era para eu ganhar. Se no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, eu ganhei por 5-0, eu aqui tinha esperança de ganhar. E eu perdi. Multa, R$30 mil. Mas o senhor acredita que esse andamento de um processo de impeachment contra ministro do Supremo teria espaço, talvez, numa mudança de presidência do Senado? A questão não é a mudança de presidente, né? A questão é você saber se realmente vai se chegar ao número de assinaturas necessário. Muito difícil hoje. Estão com 37 assinaturas. Não conseguem mais. Isso não é fácil, porque não é todo senador que tem a independência. Muitos senadores têm problemas no Supremo Tribunal Federal. E eles sabem que votando a favor do impeachment, eles terão o troco. É evidente, é chumbo trocado. Bom, senador, saindo desse lado de questões mais conflituosas, para a gente finalizar, o senhor foi quem propôs aquela sessão de debates temáticos a respeito das questões de mudanças climáticas, os incêndios que ainda estão afetando o país por conta dessa seca que está atingindo boa parte dos estados brasileiros. Foram ouvidos especialistas, dali a ideia era se pensar em projetos de lei que pudessem, de alguma forma, prevenir essa situação que a gente já está imerso nela das mudanças climáticas. O que o senhor acredita que pode ser trabalhado de fato para o próximo semestre de projetos que tentem evitar
que num próximo período de seca a gente veja essa quantidade de incêndios, essa quantidade de desastres ambientais? Paula, primeiro eu fico muito satisfeito de ser o parlamentar com o maior número de projetos de lei sobre o meio ambiente. Principalmente com relação à punição, eu estou conseguindo as assinaturas de uma PEC, que vai ser para valer mesmo e não punição de criança de escola, né? Para quem provocar um incêndio florestal, para quem provocar a queimada no Brasil. Isso não tem cabimento, né? Porque é uma irresponsabilidade humana. E o debate mundial que eu promovi, graças a Deus, ele foi proveitoso, porque até quem trabalha no governo fez críticas ao governo. Falta prevenção, falta educação, desde a infantil, falta orçamento. Para você ter uma ideia, número de funcionários, antes eram mais de 2.000, hoje tem 500. Na área ambiental. Na área ambiental. Como é que você vai cuidar? Nós chegamos a quase 800 incêndios florestais. Então você precisa de gente para trabalhar, perfeito? Agora vem a parte pior, que mais dói, o dinheiro. Para você ter uma noção da diferença, antes o orçamento era de 10 milhões para combater os incêndios. Hoje é de 500 mil reais. Eu estou te dando um exemplo em valores, porque os valores são outros, né? São bem maiores. Mas estou te dando a diferença. Ou seja, 500 mil para 10 milhões representa o quê? 5%. Então, se o governo não entender que ele tem que investir, que ele tem que voltar a dar um orçamento necessário ao Ministério do Meio Ambiente, perfeito? E não cortar o orçamento do Ministério, e principalmente voltar a ter o número de pessoas, de funcionários, o número de profissionais, de pessoas preparadas, nós vamos continuar tendo essa tragédia que ela não acontece por acaso. Ela é uma tragédia anunciada e ponto final. E o senhor, como vice-líder do governo no Senado, vê esse diálogo com o governo para, de fato, ter um orçamento maior, ter talvez mais contratações para IBAMA, para ICMBio ou outros órgãos ambientais? Eu não tenho nenhuma dúvida, o presidente Lula tem conversado direto com a ministra Marina Silva, o presidente Lula falou comigo sobre o debate que eu promovi, me cumprimentou, disse que foi fundamental, falou, me entrega o relatório urgente a mim e a ministra do Meio Ambiente, eu já vou entregar na próxima segunda-feira, um relatório com o resumo dos 10 debatedores, 8 nacionais e 2 internacionais. O que cada um falou e principalmente o que cada um apontou de soluções. Eu pedi 4 soluções de cada debatedor. Todos eles apresentaram, perfeito? Sugestões, soluções e o que está acontecendo. Os números, a questão de vegetação, a questão de cada estado, como ele é. Há números terríveis, abissais, que o governo, com essa certeza nas mãos agora, documentalmente falando, não há outra solução para ele do que não, em janeiro de 2025, o Ministério do Meio Ambiente iniciar um outro orçamento e com uma outra estrutura para a gente não ter mais esse caos, porque é muito triste você ver um incêndio florestal. Sim. A gente não só viu como sentiu aqui em Brasília, na verdade, né? No aqui Goiás em também. Goiás, né? Não no Goiás, em Goiás. Mas, bom, senador, de toda forma, muito obrigada pela conversa, agradeço de novo pela Ficaria aqui mais, disponibilidade. É que o ministro Haddad está me esperando lá agora. Perfeito, traga novidades depois dessa conversa. Passarei então, para vocês em primeira mão. Conversamos aqui com o senador Jorge Cajuru, que é do PSB de Goiás, vice-líder do governo e também líder da bancada do PSB de Goiás. Obrigada, senador. Eu que agradeço. Deus e saúde a todos e todas e à disposição sempre do SBT News, que é minha casa. E eu te aguardo na nossa próxima edição do Perspectivas.